Alien. Mar de Angústia. Capítulo 21. Por toda parte. O elevador subiu enquanto eles vasculhavam a área. Petrovix quase se mijou. Mas não havia ninguém a bordo, provavelmente, eram os mineradores, usando-o para ir de um nível superior a outro. Seu grupo havia voltado de caminhão para perto do elevador, pois Willis queria garantir que a área estivesse segura. Logo depois que chegaram, Willis recebeu uma atualização do grupo que havia encontrado a cidade alienígena. Ao que parecia, esbarraram em restos mumificados, mas nenhum deles estava completo. Estavam queimados, quebrados ou pior. O melhor que puderam obter tinha sido uma coisa parecida com um cachorro de membros longos. "Tem alguma foto?" perguntou Petrovix, curioso. "Dos alienígenas." "O grupo de Nigel deve ter tirado algumas, mas está mantendo tudo em sigilo", respondeu o burocrata. "Ninguém pode ver nada do que encontrarmos aqui sem autorização." Alguns membros da equipe que encontrou a nave tiraram fotos, e suas câmeras foram confiscadas imediatamente. Se você vir qualquer pessoa, mineradores ou gente da sua própria equipe, gravando massas descobertas, interrompa imediatamente e me informe. Petrovix entendeu que precisaria tomar mais cuidado. Outras pessoas talvez entregassem suas câmeras, mas ele não tinha intenção de fazer isso. Até mesmo enquanto conversava com o burocratazinho, tudo estava sendo gravado para a posteridade. Quando chegasse a hora, planejava vender pelo melhor lance. "Tudo bem", concordou ele. "O que é o vidro preto?" "Realmente não sabemos. No começo, pensamos que o material preto da superfície fosse feito da areia local. Mas tem uma composição química diferente. É como se houvesse algo fabricando esse material." "Bom, Decker disse que tem um pouco disso perto da superfície, brotando do chão." "Em que profundidade você disse que estamos?" 2.100 quilômetros, mais ou menos. Willis meneou a cabeça. "Mas provavelmente não há relação. A maior parte do material próximo da superfície deve ter se destacado e subido anos atrás. Talvez por meio de atividade tectônica. Ou talvez tenham sido as tempestades." O mercenário balançou a cabeça. "Não entendi." "Bom, a cidade e essa nave provavelmente estavam na superfície quando houve a queda. As tempestades foram fortes o bastante para enterrar tudo. Até onde sabemos, os túneis pretos podem ter sido fabricados na superfície e, depois, enterrados ao longo dos séculos." Petrovix voltou a balançar a cabeça, discordando. "De jeito nenhum", disse ele. "Escuta, não sou nem de longe um especialista, mas até eu consigo perceber que esse negócio é muito mais recente." "Como assim?" "Esse negócio não só parece úmido. Encontrei um dos tubos perto do chão, e tinha umidade saindo dele." "Isso é impossível", retrucou Willis. "Não há nenhuma fonte de umidade aqui embaixo, é seco como um deserto. Podemos ir até lá e verificar agora mesmo, se você quiser." Nesse momento, o elevador começou a se deslocar de novo, em algum lugar acima deles. "Temos que entender o que está havendo", declarou Willis, e pegou o comunicador no quadril. "Vou detê-los." Antes que Petrovix pudesse falar qualquer coisa, ouviu Juergens gritando em seu ouvido: "Estamos sendo atacados. Precisamos de reforços." O som foi tão súbito e alto que ele quase arrancou o headset antes de identificar o que tinha sido dito. Anderson, que não estava longe, olhou na direção dele. Vogel estava falando com os 3 que ficaram na base. Tentaram responder, mas nenhuma mensagem parecia chegar. Então surgiu a voz de Manning, tentando localizar Juergens onde quer que estivesse. Nada. Petrovix convocou a equipe e pegou as armas. Perguntou aos técnicos de comunicação se podiam localizar Connors e sua equipe, mas suas telas chiques de última geração não mostravam porcaria nenhuma. Um monte de merda imprestável. Willis acenou para chamar sua atenção, sem saber o que estava acontecendo. "É a equipe do 3º nível, usando o elevador para carregar alguns equipamentos de escavação", se informou ele. "Vamos ficar presos aqui embaixo por um tempo, mas a equipe no local de escavação já enviou uma solicitação para quando eles terminarem." "Ah, é? Bom, temos que sair daqui agora mesmo, correndo", avisou Petrovix. "Os caras que estavam indo para o local de escavação acabaram de entrar em contato. Estão sendo atacados. Talvez você queira ligar de novo para o seu pessoal e alertá-lo." "Sendo atacados? Por quem?" "Não faço a menor ideia. Mas, se eu fosse você, ligaria."
Sem esperar resposta, Petrovics correu, gesticulando para que o restante da equipe também entrasse no caminhão. Assim que os 4 estavam a bordo, o veículo partiu. Juergens era um palhaço. Gostava de fazer piadinhas, mas nunca brincaria com aquilo. Nunca. Manning o teria esfolado vivo. Não, o que quer que tivesse acontecido, a comunicação havia sido interrompida. Ele esperava que fosse só isso. Manning, o que você quer que eu faça aqui? Suspeitava já saber a resposta, e podia apostar que não gostaria dela. Vá até lá. Peça para os técnicos dizerem a você aonde ir, talvez eles consigam um informe decente. Negativo, chefe. Eles já tentaram. Perkins tinha dado a mesma resposta, a voz cheia de tensão. Interferência. O mesmo com Dit Liu. Não estamos recebendo nada. Tem alguma coisa aqui ferrando o sinal. Porra! Disse Manning ao mesmo tempo que Petrovics. Vá ver o que é, Petey. E tome cuidado. É pra já. O caminhão passou por baixo do casco da nave, e eles tiveram que abaixar a cabeça. Chegaram a um ponto do qual o veículo não passava, portanto teriam que continuar a pé. Petrovics desceu e chamou os outros com um gesto. Vieram rápidos e firmes, todos armados, e com um jeito de quem queria muito quebrar a cara de alguém. Por mim, tudo bem, pensou ele. Porém, ficou em silêncio, prestando atenção. Atravessaram algumas centenas de metros. A gravidade reduzida fazia com que parecesse menos, mas ainda levariam um tempo para chegar ao destino. Contornaram a lateral dos destroços e olharam ao redor. Conforme a escuridão crescia, acoplaram lanternas às armas e as apontaram para todas as direções. As luzes revelaram 2 coisas mortas. Talvez 3. Os pedaços não pareciam combinar. Lutz se agachou perto de um deles e usou o cano da espingarda de repetição para movê-lo e poder olhar melhor. Que porra é essa? A voz de Lutz estava bastante calma, mas agora ele se movimentava com muito mais cautela do que um minuto antes. Comunicação, consegue receber imagens? Negativo. Quero dizer, você pode tentar, mas não prometo nada. Nada como uma resposta consistente e comprometida para deixar o dia ainda melhor. Vou tentar. Precisamos mostrar isso para todo mundo. Ele se aproximou mais e passou um bom tempo olhando o corpo. Do que essa coisa é feita? Parece uma máquina, disse Vogel, com um tom suave. Será que estamos lidando com organismos biomecânicos? Como a nave? Não tenho ideia. Petrovics recuou. O chão estava chamuscado nos pontos em que o líquido saído daquelas coisas tinha derramado. Pontos na lateral da nave arruinada exibiam dano semelhante, e, enquanto ele verificava isso, Estrada chegou trazendo o capacete de Connors. Manning, parece que temos mais 5 abatidos, se informou Petrovics. Encontramos evidências do combate, mas nenhum corpo. Nenhum corpo humano. Tem outras coisas aqui. Acho que encontramos os insetos que deveríamos caçar. Manning não respondeu. Ele repetiu o comentário, só por garantia. Ninguém respondeu. Então ouviu o som de um motor. Era forte e alto, e não parecia ser boa coisa. Gesticulou para que o restante da equipe chegasse mais perto da nave e, um momento depois, ficou feliz por ter feito isso. O veículo veio se sacudindo do outro lado do local de escavação, onde nenhum deles estivera ainda. Não era blindado, mas era fechado. Havia luzes, mas só metade delas funcionava, e todo aquele negócio enorme fumegava como se tivesse saído de um incêndio. A carroceria estava amassada e arranhada, com vários talhos fundos e o que parecia ser pelo menos um buraco queimado na lateral. Um dos pneus era uma massa murcha, agitando-se e batendo no chão em vez de rodar suavemente nele. Estrada disse algo, mas o ronco do motor era alto demais. O veículo passou por eles em alta velocidade, e por um breve instante Petrovics viu o rosto da motorista. Tinha os olhos arregalados e a boca aberta num esgar de medo, e ele percebeu o motivo. Havia coisas escuras penduradas no topo, rasgando o casco de metal e tentando entrar. Petrovics e Lutz atiraram. Um dos monstros se jogou para o lado do veículo enquanto a rajada passava. Outro explodiu. Lutz gostava da sua espingarda por um motivo, ela causava um belo estrago. Foi impossível saber se havia mais daquelas coisas no caminhão quando ele contornou o casco e desapareceu de vista. Um segundo depois, já não davam a mínima, porque a criatura na qual ele havia atirado vinha para cima deles, guinchando.
Piotrovics ficou congelado. Aquela coisa estava viva e muito, muito zangada. Anderson tentou erguer a arma, mas era tarde demais. A coisa a golpeou, jogando-a de costas contra o casco da nave com força suficiente para deixá-la em choque. A mercenária nem sequer emitiu um som. Vogel estava ao lado dela, e disparou 4 projéteis na coisa, berrando como uma banshee o tempo todo. Um projétil teria bastado. 4 era um exagero, mas não se podia culpá-la. Os ferimentos das criaturas atingidas vomitaram uma substância repugnante, que atingiu o braço, o peito e o rosto de Piotrovics. A dor foi imediata e o fez gritar ao tentar limpar a bochecha. O fogo se espalhou por seus nervos, e logo em seguida Vogel jogou-o no chão, arrancando o capacete dele. Lutz tirou o colete e a jaqueta. A dor incandescente diminuiu depois de um tempo, mas não desapareceu por completo. As roupas fumegavam no chão, e Lutz recuou, olhando ao redor, enquanto Vogel vasculhava a mochila em busca de um estojo de primeiros socorros. A pouco mais de 1 metro dali, Anderson voltava a se levantar, o colete estraçalhado pelas garras da coisa morta. Lutz falou ao rádio, alertando a base sobre o que estava indo para lá. Caos. Capítulo 22. Fluxo de dados. A bordo da Kianja, Ed Pritchett parecia tenso ao entrar no escritório de Andrea Rollins. E tinha um bom motivo para isso. Ao chamá-lo, ela quisera que ele viesse com medo. Mandou-me chamar, senhora? Mandei, respondeu ela, áspera. Soube que suas ações colocaram nossa missão em risco. Ele arregalou os olhos. Eu nunca faria isso, senhora. Rollins abriu a primeira gaveta e dali tirou uma pasta de documentos grossa, que deixou em cima da mesa. A pasta, na verdade, era mais para causar um efeito. Não precisava ter imprimido nada. Sua memória era melhor que isso. Seu arquivo, disse ela, encarando-o, o senhor tem um longo histórico com seu grupo. Antes de trabalhar para Manning, esteve na Marinha Colonial, onde foi treinado como piloto. Antes disso, trabalhava com sua família, que é subcontratada pela Weyland-Yutani, e alcançou uma vida muito confortável no ramo de entregas. Acredito que o senhor pretenda voltar a vê-los em algum momento. Ele ouviu as palavras e assentiu lentamente. Passou a língua pelos lábios e fez o melhor que pôde para não se intimidar. Aonde quer chegar? Perguntou. Depois, acrescentou, senhora. Rollins o encarou até ele desviar o olhar. Quero chegar a uma questão muito simples, respondeu, levantando-se da cadeira. Da próxima vez que tentar alguma coisa, qualquer acrobacia envolvendo uma das minhas naves de pouso, aterrissando na superfície de um planeta, ou mesmo subindo para Kianja, acabar com a sua carreira e com qualquer carreira que espere ter no futuro será minha meta. O que? O que você pode, o que faria? Do que está falando? Rollins não sabia se a indignação do piloto era verdadeira ou se ele estava apenas fingindo. No fim, não importava. Assisti à descida da nave quando o senhor levou Manning e toda a equipe para o planeta. Também escutei. Ouvi os comentários sobre turbulência e tempestades, e sei que não houve nada disso. Escute, senhora, disse ele. Eu nunca colocaria uma equipe a bordo da minha nave em perigo. Pritchett recuperou a compostura e cravou os olhos nos dela outra vez. Tenho certeza de que não colocaria, Sr. Pritchett. Pelo menos, não de propósito. Ela se inclinou para a frente e o encarou com firmeza. Mesmo assim, não tenho dúvida de que seu trabalho foi posto em xeque. Tenho certeza de que, se eu falasse com eles, ouviria umas histórias sobre a frequência com que o senhor faz esse tipo de acrobacia. Pritchett se mostrou bem ofendido. Ainda assim, não a olhou diretamente nos olhos. Presta atenção numa coisa, continuou ela, sentando-se. O senhor estava pilotando uma nave que pertence a Weyland-Yutani e que foi alugada ao Sr. Manning. A dropship à sua disposição vale muito mais do que o senhor ganha em 10 anos. Ela vale bem mais do que o senhor. Rollins esperou por um momento, até que o homem olhasse para ela, antes de continuar. O senhor tem trabalho a fazer, assim como eu. Se sua próxima viagem à superfície não for um exemplo perfeito de como pilotar uma dropship, sem nenhum incidente, e se a viagem de volta não for igualmente exemplar, pode dizer adeus à sua licença de piloto. Como é que é? Perguntou ele, aos berros. Rollins continuou inabalável. Apenas faça o trabalho que é pago para fazer, de maneira profissional, e não precisarei mais incomodá-lo. No entanto, se falhar em seguir essa simples diretriz, prometo que não ficará contente com suas futuras empreitadas.
A sua família depende principalmente do meu empregador. Ocupo um posto elevado o bastante e posso redefinir os contratos que eu bem entender. Não me faça ameaçar o ganha-pão dos seus parentes, Sr. Pritchett. Ele chegou a dar 2 passos na direção dela, cerrando os punhos. Em seguida, parou e abriu as mãos, fazendo o melhor que podia para desempenhar o papel da vítima prejudicada. Rollins não entrou no jogo. Planejava me atacar, Sr. Pritchett? Perguntou ela. Esta é uma tentativa de intimidação? O quê? Não. Eu só, por um instante, ele perdeu a capacidade de falar. Então recuou exatamente 3 passos. Rollins olhou de cima a baixo, um sorrisinho de desaprovação nos lábios. Pode ir agora. Ele saiu depressa, de olhos baixos. A porta mal havia se fechado quando o primeiro feixe estreito de informação apareceu em sua mesa. O sinal chegou com clareza, vindo dos transmissores na superfície de Nova Galveston para a nave em órbita geoestacionária acima do Mar de Angústia. O que surgiu parecia, para todos os efeitos, um punhado de ruído branco. Às vezes, isso era inevitável, principalmente em áreas onde a interferência causava retorno ou interrupção do sinal. Por melhor que fosse a tecnologia, ainda havia questões não resolvidas. Andrea Rollins não dava a menor importância para ruído branco ou turbulência. No entanto, prestava muitíssima atenção ao sinal embutido naquela estática sintética. A Weyland-Yutani detinha a patente dos instrumentos que geravam aquele sinal artificial e do hardware e do software capazes de distinguir as partes que o compunham. Não era uma tecnologia disponível no mercado. Seu computador era o único na nave capaz de decodificar a informação oculta. Ela vinha acompanhando com extremo cuidado todas as informações que chegavam, já que estavam relacionadas a cada membro da equipe no planeta. Da sua mesa, podia monitorar os sinais vitais, quando e como se alteravam. Rollins tomava nota quando morriam. Usava o equipamento disponível para mapear detalhadamente toda a série de túneis abaixo da superfície. Se desejasse, poderia ter informado com precisão a localização de cada um dos membros da equipe e de cada câmara na ampla rede de túneis. Tinha até dados sobre a localização das formas de vida alienígenas, os xenomorfos. Talvez não de todos eles, mas de um número razoável. Os aliens só eram detectados quando se mexiam. Enquanto permanecessem parados, os túneis que haviam criado funcionariam como uma camuflagem perfeita. Mal dava para imaginar a quantidade de usos possíveis daquele material. Mas ela não tinha a necessidade de compartilhar. A situação estava sob controle. Rollins observou as informações e avaliou todas as alternativas. Para ela, não restava dúvida de que haveria um dano colateral imenso. Era aceitável. Era esperado. Era o que ela queria. No fim, haveria menos testemunhas. Ela não se preocupava com os mercenários. Eles só estavam lá pelo dinheiro e trariam para ela os espécimes de que precisava. Eram os outros, seus trabalhadores mais respeitáveis, e portanto, mais dignos de crédito, os que representavam a maior ameaça. Quanto menos deles sobrevivessem, melhor. No fim, todos eram descartáveis. Capítulo 23. Labirinto. Estamos sendo atacados. Precisamos de reforços. Quando receberam a chamada, Decker olhou para os mercenários. Todos ficaram paralisados dentro da pequena câmara e arregalaram os olhos ao ouvirem o terror que era transmitido pelo comunicador. Alguns dos homens começaram a falar, e Manning ergueu a mão, pedindo silêncio. Como não entenderam o recado, o líder berrou, mandando calarem a boca. Foi aí que Decker sentiu, e com força. Não era um sentimento geral, era muito específico. Mais intenso que qualquer coisa que Decker já tivesse experimentado de um ser humano. Por um momento, pensou que viesse dos homens sob ataque, um reflexo da morte, mas logo entendeu que não. Era algo próximo, e cada vez mais perto. Afastou-se da entrada pela qual haviam chegado o mais rápido que pôde e acabou esbarrando no garoto ruivo, Gart, que o fitou, assustado. Surgiu da entrada, berrando como 1000 demônios, e avançou diretamente na direção dele. Mas a câmara era apertada, e havia pessoas no caminho. Uma coisa escura e úmida agarrou a perna de Gart e o puxou pelo túnel. O garoto gritou pelo choque e pela dor, e a coisa deu um segundo grito ao escalar o corpo do pobre diabo, as garras rasgando a carne. Gart sangrou e gritou, então instaurou-se o caos. Até então eles estavam simplesmente escalando o túnel, ninguém estava preparado para um ataque. A selvageria foi apavorante.
O sujeito magricela, Decker nunca soube o nome dele, tentou lutar, e por causa disso foi quebrado em dois, os ossos saltando do corpo. A coisa não parecia ter rastejado para fora do túnel, mas sim brotado dele, desdobrando-se e serpenteando pela sala enquanto crescia cada vez mais. Soltou um grito sibilante ao tirar os corpos dilacerados do caminho e olhou ao redor, procurando Decker. Ele sabia. Sentia. E recuou de novo quando a coisa se voltou para ele. O espaço claustrofóbico estava repleto de corpos e foi tomado pelos gritos de todos. Uma mão de 3 garras golpeou e atingiu o rosto de um homem, sulcando rastros vermelhos. Ele cambaleou sob o ataque e a coisa avançou, agachando-se, sem se importar com nada que estivesse na frente, simplesmente abrindo caminho por eles até Decker. Era um homem morto. Seus membros se recusaram a agir, as mãos pendiam frouxas ao lado do corpo, ignorando as ordens de que pegassem a matadora, pegassem qualquer arma, fizessem alguma coisa, qualquer coisa. A coronha do rifle de Adas se chocou com a cara da coisa e a derrubou de lado. A bota enorme de Bridges a empurrou ainda mais enquanto tentava se recuperar, e o homem apontou uma arma aparentemente letal com 2 aguilhões para o torso da criatura. Apertou o gatilho. Em vez de explodir, a coisa arqueou o corpo e guinchou, debateu-se e estremeceu. Bateu no chão e teve espasmos, mas então não se mexeu mais. Um cheiro de ozônio encheu o ar, acompanhado de um odor que lembrava metal aquecido. Bridges lançou à criatura caída um olhar assassino. Recuou depressa, e, mal tinha dado 2 passos, a maior parte das pessoas na sala apontava uma imensa variedade de armas para a coisa no chão. Passaram um momento olhando para ela. Não era uma aranha, de jeito nenhum, embora sem dúvida houvesse algo de insetoide nela. Os membros longos eram selados num exoesqueleto lustroso que se parecia demais com as paredes negras e translúcidas do túnel onde se encontravam. A cabeça era quase tão longa quanto o torso, e havia formas semi-ocultas dentro dela. Se havia olhos, não eram visíveis, mas não havia como se enganar quanto à boca do monstro. O pavor cercou o coração de Decker. A coisa estava inconsciente e, mesmo assim, ele sabia que ela o odiava por razões que não entendia. Manning olhou para Bridges e lhe deu um tapa amistoso no braço. Pegou um inseto de verdade. Bom trabalho. Olhou para um dos mercenários nos fundos. Dá uma olhada no Gart. Tá aí um bicho feio pra caralho, comentou Bridges, parecendo satisfeito consigo mesmo. Alguém se abaixou junto ao corpo do garoto e logo voltou a ficar de pé. Gart não sobreviveu. Nem Holbrook. A expressão de Manning era insondável, e a voz, baixa. Alguém trouxe uma corda? Perguntou. Talvez uma boa rede de malha de aço? Um homem magro e musculoso virou as costas para Manning, indicando a própria mochila. Pode pegar. Mas você é que vai ter que fazer isso. Não sou pago para mexer nessa coisa. Ela está viva, Bridges? Perguntou Manning. Não deveria. O choque era para matar. Decker olhou para a criatura e balançou a cabeça. Está viva. E acho que está começando a acordar. Como você sabe? Adams olhou para ele, depois para a coisa no chão. As emoções dela, se é que esse é o nome certo. Acompanhou o olhar da mercenária. Ela ainda quer me matar. O que você fez para irritar esses bichos, Decker? Manning estava ocupado tirando um rolo de corda muito fina da mochila do outro homem. Não sei. Ele deu um passo bem curto em direção à coisa. Ela se mexeu, talvez 1 centímetro, e ele recuou novamente. Bridges a eletrocutou de novo, mantendo os pinos gêmeos encostados na pele da criatura até ver fumaça sair do ponto em que o metal tocava. Em seguida olhou para Decker. Agora morreu? Não faço ideia. Não consigo captar nada. Talvez seja um bom sinal, sugeriu. Manning assentiu e começou rapidamente a amarrar os braços da criatura. Para mim serve. Com muita eficiência, tratou de prender os braços, as pernas, os pés e até a cauda. A criatura continuou imóvel. Como você vai prender essa cabeça? Quem perguntou foi o homem que havia oferecido as amarras. É grande pra caralho e esses dentes são mesmo fodas. Sei lá, Wilson. Só sei que não vou chegar nem perto desses dentes. Olhou para Decker. Está sentindo mais alguma dessas coisas? Acho que não. Parou por um momento e se concentrou. O ódio havia se transformado num ruído de fundo, doloroso, mas tolerável. Mas não dá para ter certeza. É melhor voltarmos pelo tubo.
Mas e se tiver mais delas no lugar de onde essa veio? Perguntou Adams. Não deve ter sido só uma que derrubou Titilio, Rodrigues e Joyce. Antes que ele pudesse responder, Manning se pronunciou: acho que ele tem razão, e pelo menos conhecemos o caminho de volta. Olhou para a coisa no chão. Temos um espécime. Talvez esteja vivo. Levamos essa coisa para o elevador e damos-o fora desse inferno. Missão cumprida. Com isso, agarrou uma das cordas e começou a arrastar a criatura em direção ao túnel. Um de vocês aí de moleza, venha me ajudar. Essa coisa é pesada pra caramba. Bride se aproximou, mas Manning meneou a cabeça. Você, não. Preciso que cuide de Garth. Mande Duchamp ajudar com o corpo de Holbrook. 2 mercenários se adiantaram e seguraram a forma alienígena. Metade do grupo desceu pela entrada do túnel, um por vez. O caminho era escorregadio às vezes, tornando a descida mais difícil do que a subida. Manning e outro mercenário começaram a baixar a coisa, depois desceram atrás dela com cuidado. O restante o seguiu, e, em algum ponto, no meio da fila de corpos, Decker começou a descer, aproximando-se de Adams sem nem mesmo perceber. Era difícil enxergar o caminho, havia um cheiro de suor e medo, e os fachos de luz das lanternas afugentavam as sombras. Às vezes, os corpos ficavam tão próximos que as luzes mal penetravam o espaço. Ele encontrava apoios para as mãos não com os olhos, mas com o tato. Seria uma merda morrer neste lugar, pensou. Depois do que pareceu uma eternidade, gritos irromperam adiante. Manning berrou e outra pessoa deu um grito alto. Que se foda, disse Manning. Deixa o desgraçado cair e vai atrás. A gente pega os pedaços quando chegar lá embaixo. Mordeu a porcaria da minha bota. Seus dedos ainda estão aí, Denan? Estão. Então você teve sorte. Continue andando. Depois disso, apressaram um pouco mais o passo. A escuridão, o calor corporal, os sons ecoantes das vozes, tudo instigava os nervos de Decker. Os nervos de todos eles, suspeitava. Adams estava logo abaixo dele. De repente, ela parou e sussurrou um palavrão. Decker cutucou pessoa que vinha logo atrás e mandou que parasse também. Ela se virou e apontou a lanterna para ele, cobrindo-a com a mão para não ofuscar. Temos que começar a subir, disse ela, irritada. O quê? Do que você está falando? Temos que começar a subir. Isso não fazia sentido. E voltar para onde estávamos. Por quê? Porque aquelas coisas bloquearam o caminho. O quê? O caminho pelo qual viemos está bloqueado, se explicou. O que quer que sejam, são no mínimo um pouco inteligentes. Manning tentou descer por ali e tinha algo diferente. Em vez de descer direto, agora tem uma curva. O túnel mudou. A boca de Decker ficou seca e pastosa. Como? Não sei, nem quero saber. Adams apontou. Manning tem certeza de que, aonde quer que o túnel leve agora, provavelmente é uma armadilha, e não vamos morder a isca. Então comece a subir. Decker se virou, e o cara atrás dele xingou. Mas começaram a escalar mesmo assim. Capítulo 24. Exames. A van continuou em disparada como uma besta em agonia e só desacelerou para contornar a borda da nave. Os 3 integrantes da equipe de técnicos os viram se aproximar, e Daisho pegou o rifle de assalto ao lado do console. Perkins e Dvadi ficaram onde estavam, mas seus rostos indicavam aprovação. A arma era sólida e confiável, e vinha com 4 granadas e um lançador. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo nem se importava muito. Se as pessoas na van viessem para cima dele gritando, morreriam imediatamente. Dinah Perkins cobriu o ouvido livre para abafar o tumulto e se concentrou no que Manning dizia. Segundo ele, haviam capturado um inseto, mas a criatura tinha despertado e mordido alguém. Foram forçados a largá-la. O caminho deles estava bloqueado e teriam que encontrar outro jeito de sair. Ninguém conseguia uma resposta de Connors se ele e a equipe haviam desaparecido em ação. Piotrovics e seu grupo ainda estavam vivos, embora pelo menos um deles estivesse ferido. Cho se levantou do assento, apoiou o rifle no ombro e caminhou com o cano apontado para o alto em direção ao veículo recém-chegado, parado em meio a uma nuvem de poeira. Perkins continuou em seu posto, e Dvadi ficou ao lado dela, tentando falar com Connors outra vez. Wiley já estava à porta, abrindo-a enquanto as pessoas lá dentro tentavam sair.
Estavam tão amontoadas que ninguém conseguia ir a parte alguma, até que o burocrata da Weyland-Yutani agarrou a camiseta de alguém e o puxou para fora. O restante meio que rompeu do veículo numa massa frenética, como a paródia sinistra de um carro de palhaço, 7 no total, e nenhum deles nem de longe calmo. Um homem baixo e atarracado de uns 50 e tantos anos segurou Willis pelos ombros e quase caiu em cima dele enquanto olhava ao redor. Vai! Arfou ele, em pânico. Temos que ir embora. Não podemos ir a lugar nenhum, Dr. Silas, retrucou Willis. O elevador está lá em cima. Estamos presos até que ele volte aqui. Então chame de volta. Gritou Silas. Pode haver mais daquelas coisas. Temos que... Cho se aproximou e interrompeu, mais daquelas coisas? Silas olhou para Cho como se o técnico fosse louco. Quem é você? Quis saber. Segurança, respondeu Cho antes que Willis pudesse falar. Agora, me conte por que você está em pânico. Aquela cidade, se explicou Silas. Tem habitantes, e são perversos. Espere, está falando da cidade na escavação? Sim. O homem assentiu enfaticamente. Tem coisas vivendo lá, e tudo o que elas querem é nos matar. Temos que sair daqui. Acalme-se, disse Cho. Por enquanto, não vamos a lugar algum. Como ele disse, o elevador está sendo carregado com equipamento de mineração. Depois, tem que ir até o 4º nível e descarregar tudo lá. Aí ele pode descer aqui e nos pegar. O homem parecia ter o próprio demônio em seu encalço. O suor havia feito o cabelo ralo se grudar à cabeça, e ele não parava de esfregá-lo freneticamente. Você não entende. Essas coisas são insanas. Houve um movimento à direita, e Perkins pulou de susto. Viu Petrovix e seu grupo vindo na direção deles. Lutz arrastava algo no chão, puxando-o por uma linha presa ao que parecia ser uma perna. O que quer que fosse, não parecia humano o bastante para o gosto de Perkins. Anderson e Estrada vinham atrás, apontando as armas para a coisa. Metade do rosto de Petrovix estava coberto de gaze, e ele parecia ter vontade de matar algo com requintes de crueldade. Perkins se mexeu para ver melhor aquela coisa. Estava estraçalhada, morta e lhe causou calafrios. Sentiu a pele se eriçar ao observá-la. Enquanto os recém-chegados se aproximavam, umas 6 pessoas que vieram no transporte os rodearam, a curiosidade científica superando lentamente o medo. Ela estava prestes a avisar a Cho, mas viu que ele olhava para além do motorista em pânico. Ergueu a mão para silenciar o homem. Estão chegando agora 5 pessoas que mataram as coisas na sua van, avisou ele, apontando com o queixo, e o homem baixinho gordinho se virou. Respirou fundo, trêmulo. Escute, onde há uma dessas criaturas malditas pode haver outras. Não sabemos quantas são, mas as sondas mostram que há um grande território por aí onde elas poderiam estar escondidas. Ele parou de novo para respirar. São rápidas e letais, e seu único propósito parece ser matar. Willis interrompeu, você disse que as sondas estavam operando na cidade? O que isso tem a ver, Tom? Perguntou Nigel. Se as sondas estão operando, devem nos dizer o que há lá embaixo. Incluindo qualquer sinal de vida, se explicou Willis, com muita calma. Você deixou alguma das sondas funcionando? Silas engoliu em seco algumas vezes e fez o melhor que pôde para não parecer lunático ao falar. Não estava conseguindo, mas tentava. Tom, nós lançamos mais de 10 sondas. Ainda estão operantes, coletando dados, mas tudo o que podem fazer é mapear a área. O lugar é muito maior do que pensamos que fosse. Pode ser que uma boa parte ainda esteja enterrada, não conseguimos ter certeza, mas há lugares lá onde as sondas estão circulando livremente, então parece que temos espaços abertos. Petrovix e seu pessoal os alcançaram. O líder da equipe não falou. Simplesmente ficou parado, absorvendo as informações. Perkins se aproximou da caça e olhou para ela, tentando concluir alguma coisa a respeito do emaranhado de membros, garras e dentes. De perto, era ainda pior. Quando Petrovix parou, os cientistas se aglomeraram em volta da criatura, curiosos, de olhos arregalados. Willis gesticulou para Silas. Temos 30 e tantos agentes de segurança fortemente armados aqui conosco. Você estava lá fazendo sua pesquisa quando eles chegaram, ontem, mas estão aqui para nos ajudar a vigiar a área e nos manter seguros. Confio plenamente que eles farão isso. Perkins notou que ele não mencionara as pessoas desaparecidas. Não precisava alimentar o pânico.
Ao que parecia, o restante da equipe concordava com ela. Todos ficaram de boca fechada. Perkins olhou para Piotrovics. Você está bem? A postura do homem indicava que estava louco da vida. Mesmo assim, conseguiu sorrir. Estou bem, respondeu ele, mas as bandagens diziam o contrário. Umas queimaduras, mas nada que não possa esperar até as coisas se acalmarem. Vogel já deu um jeito em mim. Cho assentiu, olhou para Silas e assumiu um tom tranquilizador. Temos um médico aqui, anunciou ele. Alguém da sua equipe se feriu? O homem assentiu vigorosamente. Não conseguimos encontrar, respirou fundo outra vez. Deixamos para trás 4 membros da nossa expedição quando fomos atacados. Deveríamos mandar alguém para encontrá-los. E Colleen foi atacada por uma coisa que tentou estrangulá-la. Aquela coisa não queria soltar o rosto dela, mas caiu sozinha e morreu. Vamos dar uma olhada em Colleen primeiro. Cho olhou para Piotrovics e gesticulou, indicando a van. Pode dar uma olhadinha? Piotrovics suspirou. Ferido ou não, com ou sem o equipamento, ainda era o mais experiente quando se tratava de primeiros socorros. Foi até lá, e Vogel o acompanhou, já tirando a mochila das costas. Desapareceram dentro do veículo. Wiley se pronunciou. Vocês trouxeram o receptor de sinais das sondas? Nigel assentiu. Está na van. Ligado, na verdade. Wiley foi para lá sem pedir permissão, e Cho olhou para Perkins, gesticulando para que ela acompanhasse o burocrata. Se as sondas estivessem funcionando e gravando, poderiam fornecer informações importantes, inclusive leituras com pistas sobre por que diabos não estavam funcionando em todos os lugares. Enquanto Wiley e Perkins se aproximavam da van, Piotrovics e Vogel voltavam. Vogel trazia a coisa mais esquisita que Perkins já tinha visto, e a mercenária parecia prestes a vomitar. A coisa era pálida, com cerca de 1 metro de comprimento, pendurada na mão dela por uma cauda grossa, como uma serpente. A cauda saía de um corpo que tinha 2 sacos bulbosos e membros longos, aracnoides, dobrados para dentro, como os de um inseto morto. Parecia um cruzamento disforme de caranguejo com aranha. Cho olhou para a coisa e empalideceu. Vogel a largou no chão e Piotrovics se agachou perto dela, tirando uma faca enorme da bota, queria examinar melhor o cadáver. Perkins a fitou e recuou. Nem a pau eu chego perto dessa coisa, pensou ela. Cho pigarreou. O bicho está morto mesmo? Com certeza. Vogel assentiu. Eu não poria a mão nele se não estivesse. Foi isso que tentou estrangular a sua amiga? Perguntou Cho a Silas. O homem assentiu e engoliu em seco, nervoso. Cadê a Colleen? Piotrovics olhou para ele. Está morta. Sinto muito, mas ela parece ter sido baleada. Mas não temos nenhuma arma. A voz de Silas estava muito baixa, e ele piscou, lutando contra as lágrimas. Seja lá o que houvesse entre os dois, ele estava sofrendo com a perda. Tem um buraco no peito dela. Sem batimentos cardíacos. Não vi nenhum buraco na janela, mas acho possível que ela tenha sido atingida quando atiramos naquelas coisas. Os olhos de Silas estavam marejados. Não, ela estava viva quando estacionamos. Deitada num dos bancos. Estava inconsciente, e não sei como vocês poderiam ter atirado nela. Mas alguém na sua equipe foi ferido? Perguntou Cho. Não. Só Colleen. Silas parecia inconsolável. Perkins achou ter visto algo se mexer nas sombras distantes, mas, quando se virou naquela direção, não havia nada. Ainda assim, sentiu um arrepio. Enquanto olhava, porém, Wiley subiu no veículo e começou a procurar o receptor. Perkins suspirou e foi atrás dele. O interior da van era o caos. Havia objetos jogados por toda parte, chutados para baixo dos bancos, equipamentos que haviam sido empurrados ou derrubados, e era provável que vários deles não estivessem mais funcionando. No meio do veículo, deitada de costas num dos assentos, uma mulher morta encarava o teto. O buraco no peito era enorme e estava coberto de sangue, exibindo as costelas através da massa de tecido, pele e carne estraçalhados. Perkins não queria olhar, mas olhou. O corpo da mulher ainda estava pontilhado de suor, a pele ainda corada e a carne ainda flácida, se ela devia ter morrido havia poucos minutos. Um rastro de sangue ia da ferida até a porta. Parecia que algo tinha deixado pegadas pequeninas na bagunça. Perkins estendeu a mão e fechou os olhos azuis e cegos da mulher, murmurando uma prece rápida.
Willis estava ocupado examinando os informes. Ela se aproximou dele por trás, tomando cuidado para não interromper o que estava fazendo. O que encontrou? Sua voz bastou para assustar o homem. Os olhos dele se voltaram para ela, assustados. Não muita coisa, respondeu, parecendo desapontado. Os informes parecem ter parado. Perkins olhou para a tela e entendeu o que o homem queria dizer. Havia uma boa quantidade de informações e uma boa reprodução do local de escavação, mas ou as sondas tinham parado de gravar dados ou, o que era mais provável, a interferência entre o local onde estavam e o local onde estavam as sondas tinha passado a bloquear qualquer transmissão. Merda. Ela balançou a cabeça. Chega. Não queria mais ficar perto do cadáver. Desceu da van e foi até o grupo. Quando chegou lá, a maior parte da equipe de pesquisa já estava mais calma. Alguns deles chegaram a se juntar a Petrovics para examinar a coisa aracnoide no chão, e a maior parte dos outros observava a forma de vida maior deitada ali perto. O que quer que seja, eu não chamaria de forma de vida avançada, declarou Silas. Ele parecia ter recuperado o suficiente de sua curiosidade científica para voltar à ativa. Não há evidência de um aparato cerebral bem desenvolvido. Não consigo nem ver como essa criatura pode comer de algum modo que faça sentido para nós. Bom, não dou a mínima se ela consegue ou não preparar um jantar, comentou Petrovics. Para nós, é dia de pagamento. Ele remexeu na mochila de Vogel até encontrar um saco plástico esterilizado. Vogel observou o que ele fazia e cruzou os braços. Se puser essa porcaria na minha mochila, você carrega. Para mim, já deu. Não quero essa coisa perto de mim. Larga de ser mulherzinha, Vogel. Petrovics tentou sorrir, mas isso pareceu provocar uma dor excruciante. Eu sou mulher, retrucou ela. Você deveria saber, já que está tentando me levar para a cama há um tempão. Wiley saiu da van e tirou seu comunicador. Parecia descontente. Houve um problema com o equipamento que estavam transportando na mina. Tentaram levar muita coisa de uma vez, avisou ele. O elevador precisa de reparos, e isso vai levar mais 2 horas pelo menos, antes que possam mandá-lo descer para cá. Isso causou uma onda de decepção no grupo, e vários estavam prestes a protestar quando a voz de Dvadi chegou pelo comunicador e nenhum sinal de Titilio, Rodrigues e Joyce ainda. Manning e o grupo dele vão subir mais. Vão ver a extensão dos tubos e tentar localizar a equipe desaparecida. Conte a Manning sobre a van, pediu Shaw. Diga a ele que temos mais 7 conosco. Afirmativo. Shaw olhou para Willis. Não há nenhum elevador extra? Perguntou. Perkins tinha certeza de que ele sabia a resposta, mas continuava alimentando falsas esperanças. Aqui embaixo, não. Só o construíram para descer alguns níveis, e ainda estavam trabalhando na retirada do entulho do outro lado da nave. Petrovics veio do lugar onde estivera conversando com Silas. Não parecia feliz. Estava segurando o corpo ensacado da coisa aracnoide. Bom, se essa coisa for daqui, provavelmente tem mais de onde ela veio, comentou ele. Mas o Dr. Silas não sabe dizer quantas, nem onde. Olhou para o tubo de silício e franziu o senho. Mas de onde foi que esta aqui veio? Perguntou Shaw, voltando-se para Silas. Sua expressão indicava que ele considerava o cientista pessoalmente responsável pelo que havia acontecido. A expedição, começou Silas, encolhendo-se sob aquele olhar. Tínhamos acabado de passar pela última barreira. As que deixamos para trás, ele se interrompeu. Os que passaram pela barreira devem ter visto alguma coisa, mas a comunicação foi interrompida antes que pudessem relatar. Olhou para a criatura. Até onde sabemos, essa coisa pode até ser um animal de estimação que se tornou selvagem, ou o equivalente a um rato. Simplesmente não sabemos. Não esperávamos encontrar nada vivo. Por mais que só olhem para o próprio umbigo, às vezes os fuzileiros coloniais sabem das coisas, rosnou Shaw. Protocolos como quarentenas são úteis em momentos como este. Silas pareceu querer se explicar, mas Shaw descartou com um aceno de mão. Todos sabemos por que os fuzileiros não foram informados, doutor. Estamos aqui pelo mesmo motivo. Só não gosto de andar às cegas com não um, mas 2 predadores diferentes atrás de mim. Ele apontou para a criatura morta que Lutz havia arrastado até ali. O que pode nos dizer sobre esta coisa? É rápida, é selvagem e sangra um ácido forte o bastante para derreter aço e furar pneus de borracha galvanizada.
Esmaguei alguns deles contra as paredes ao vir para cá, e quando eles se feriam o sangue arruinava tudo o que tocava. Silas espreitou a criatura sem fazer questão de esconder o medo, como se ela fosse se levantar a qualquer momento e retomar o ataque. Também tem um segundo conjunto de dentes dentro da boca, numa probóscide de muito longa. Que nojo! Mesmo que você acerte um bom tiro, os filhos da puta podem te matar, disse Cho. O que acha, Sr. Wailis? São essas criaturas que os seus contratantes querem que peguemos, ou tem mais alguma outra coisa por aí? Ele olhou ao redor. Alguém viu Vilis? Capítulo 25. Marés negras. Esperaram que algo aparecesse, apontando as armas para cada uma das aberturas que levava ao ponto onde haviam parado para recuperar o fôlego. Decker mantinha os ouvidos atentos e procurava qualquer sensação que pudesse indicar a aproximação de alguma criatura. Nada. Só o que conseguiu com o esforço foi uma dor de cabeça insuportável. Depois de pouco tempo, Manning escolheu a direção que seguiriam, para cima e rumo ao que ele esperava que fosse a nave em si. Os tubos ficavam mais largos à medida que avançavam, e com o espaço aberto seriam mais capazes de se defender sem disparar uns contra os outros num tiroteio caótico. Decker foi na frente, com Manning. Às vezes, os túneis ficavam tão apertados que precisavam se agachar ou ficar de quatro e rastejar. A criatura havia sido recuperada do lugar onde a deixaram cair, e os pobres coitados no fim da fila tiveram que arrastá-la. A coisa não mostrava sinais de recuperação da descarga de alta voltagem anterior. Talvez finalmente esteja morta, refletiu Decker. Uma a menos, e vai saber quantas faltam. O sangue dos insetos não deve atravessar as paredes destes túneis, comentou Manning. Talvez seja do mesmo material que a couraça deles, ou algo bem parecido. Silício ainda parece uma aposta segura. Ele parou por um momento, depois pegou uma ramificação no que Decker esperava ser a direção certa. Seja lá o que tem no sangue deles, não quero que espirre em mim, principalmente aqui dentro, continuou o mercenário. Parece que esse negócio machucou feio o Piotrovics. Então, se a gente esbarrar com mais algum deles, use munição não explosiva. Por quê? Perguntou Decker. Quero dizer, por que não explosiva? O sangue vai espirrar de qualquer jeito, não importa o que a gente use. Os túneis são bem fortes, respondeu Manning. Mas, se forem explodidos, podemos não sobreviver à queda. Decker bateu na parede do túnel. Ouviu-se um baque surdo. Não. Acho que não, disse ele. Estamos cercados de terra e rochas. Quando começamos, o túnel balançava um pouco a cada passo. Agora acho que dá para ficar pulando sem se preocupar com um desabamento. Bem pensado, gênio. Manning olhou para baixo até encontrar os olhos de Decker. Só precisamos nos preocupar com algumas toneladas de terra na nossa cabeça. Não tem o menor problema. Tem razão. Decker precisava admitir que fazia sentido. O ar estava denso, quente e abafado. Qualquer plano em que tivessem pensado antes não teria a menor chance contra vários corpos amontoados, todos respirando o mesmo ar e aquecendo o lugar com o calor do corpo. Decker não achava que chegariam a sufocar, mas isso não diminuía a sensação cada vez mais forte de claustrofobia. Ele parou. Não. Não era claustrofobia. Apesar dos medicamentos percorrendo seu organismo, o pulso estava acelerando, ele começava a suar de novo, e se esforçou para recuperar o fôlego. Cada expiração parecia rasa demais, e cada inspiração era uma lufada áspera. Merda, disse ele. Acho que estão perto de novo. Fechou os olhos e se concentrou. A coisa atrás dele estava começando a despertar mais uma vez, continuava viva e ainda irradiava a necessidade primitiva de matar. Mas dessa vez havia outras por perto. Atrás dele, Ada xingou. Ela tentava fazer o sensor de movimento funcionar, mas, quando bateu nele, só obteve uma crepitação de ruído branco, e a tela pequena não mostrava nada além de estática. Não era só Adas. Vários mercenários tentaram de novo e falharam. Onde? Manning tentou não parecer muito irritado, mas com muito afinco. O máximo que posso dizer é que parecem estar em cima da gente. Decker apontou para frente, na direção em que seguiam. Manning olhou para lá, onde o túnel seguia pela escuridão. Quase não havia luz, já que os corpos apertados não a deixavam passar. Levou a mão à lanterna que estava presa ao capacete e aumentou a intensidade do facho. Então voltou a avançar.
Não estou vendo nada, anunciou, mas vou continuar olhando, e você continua farejando, ou seja lá o que você faz. Decker não se deu ao trabalho de responder. Logo atrás, Adas também aumentou a intensidade da lanterna, mas ele não sabia até que ponto isso ajudava. Os túneis eram pretos e lustrosos, os mais lustrosos ali, já que a umidade era maior. Ele se perguntou se isso queria dizer que aquele túnel era mais novo. De todo modo, a umidade no ar se juntou à sensação arrepiante na pele. Está perto, Manning, sussurrou ele. Perto pra caramba. O ódio que estava sendo emanado era tão intenso que ele sentia uma queimação. E, de alguma forma, ele era o alvo da fúria. Mas por quê? Perguntou a si mesmo. Seria Ripley? O que ela poderia ter feito a eles? Pelo que tinha visto das criaturas, era um milagre ela ter sobrevivido. É claro que, no fim, não tinha. Eles a marcaram? Até onde podia dizer pelos arquivos, ela nunca estivera naquele planeta. A ideia parecia absurda. Ainda estavam subindo e não poderiam ter voltado nem se quisessem. Então, talvez uns 12 metros abaixo, Decker ouviu um homem gritar de surpresa numa área do túnel por onde ele já havia passado. O que o mercenário disse foi incoerente, mais um brado de susto do que qualquer outra coisa, e um instante depois o brado virou um grito, depois, um berro. Adas o empurrou, escorregando o corpo junto ao dele ao se virar como pôde. Enfiou o cotovelo entre as pernas de Decker ao sacar uma das armas de fogo. Houve uma confusão de vozes e corpos enquanto o restante dos mercenários fazia o mesmo, lutando no espaço apertado. Veio uma saraivada que atingiu seus sentidos com força explosiva, e um segundo depois começaram os gritos de dor, e então a maré de corpos, empurrando para abrir espaço, combinada com ondas de surpresa, em seguida de raiva. Porém, apesar da inundação emocional, Decker sentiu o ódio de novo. Manning xingou e se virou, apoiando as pernas nas laterais do túnel ao olhar para baixo e tentar ver o que havia além de Decker e dos mercenários. Recuar! Recuar! Berrou ele, mas ninguém pareceu ouvir nem se importar. Um sibilo extraterreno se misturou ao caos das vozes. O monstro rasgou o primeiro mercenário, arranhando, mordendo e escalando o corpo do soldado apavorado ao avançar. O homem tentou revidar, e foi então que começaram os primeiros sons de explosão. Ele abriu fogo, mas só atingiu a parede. Projéteis acertaram a superfície e a racharam, mas, apesar do medo de Manning, o túnel sobreviveu aos impactos. O homem abria fogo ao mesmo tempo que morria. A silhueta rasgou seu peito ao rastejar por cima dele. Os gritos foram amplificados pelo espaço estreito, depois se transformaram num gorgolejo, seguido pelo silêncio. A criatura estava tão obcecada pela presa, Decker, que ignorou alguns dos mercenários bloqueando seu caminho, jogando-os de lado sem o menor esforço. Ela se movia numa velocidade impossível, invisível na escuridão, até que só restaram 3 pessoas entre ele e a coisa que queria matá-lo. Olhando para baixo, Decker pôde ver além do emaranhado de membros, se empurrando, lutando, tentando acertar uma bala na fera. E foi aí que ele a viu, atingida por um facho de luz. Capítulo 26. Aranhas de alçapão. Era maior que a anterior, ou talvez só parecesse maior por causa do ambiente. Qualquer que fosse o caso, a mulher mais próxima, Skelso, ele achava, abriu fogo. A arma trepidou e os braços tremeram com o coice dos disparos. A coisa cheia de garras abaixo dela guinchou, sibilou e se despedaçou, com partes do corpo voando em todas as direções, deixando rastros da gosma espessa que fazia às vezes de sangue dentro do corpo quitinoso. A criatura estendeu a mão, que desapareceu sob o ataque da arma. Tentou recuar, mas não havia espaço para fuga. Ela gritou e morreu, e, atrás dela, lá embaixo, os berros dos mercenários aumentaram. O sangue da coisa chovia sobre eles, queimando tudo o que tocava, pele, armas, armadura. A carne gritava. Bom trabalho, Kelso, disse Adas, e soltou a respiração. Decker fez o mesmo, sem perceber que vinha prendendo o fôlego até então. Criatura filha da puta. Quantos será que foram atingidos? Acrescentou ela. Ao cair, o monstro revelou um buraco largo no topo do túnel, que antes não era visível. Estivera oculto nos redemoinhos complexos da substância negra e vítrea, possibilitando que a criatura os pegasse totalmente de surpresa. Ela não tinha vindo por trás, e sim do alto. Quase antes de entender isso, ele viu o monstro seguinte rastejando para baixo, espiando-o. A face negra e lisa se virou, procurando o que queria, e Decker sentiu aquele olhar sem olhos cair sobre ele e ouviu o primeiro guincho intenso de ódio.
A coisa se movia, rastejando pela parede, indo diretamente em sua direção. Kelso deu um grito e começou a atirar. As pessoas atrás da criatura eram seus colegas, mas ela queria viver, e o demônio abaixo dela, vindo em sua direção, a mataria sem nem perceber. Só a presa importava. Novos gritos se uniram aos brados de dor. A criatura abriu a boca e revelou um segundo conjunto de dentes que se fechou na panturrilha de Kelso, partindo carne e osso, ao mesmo tempo que ela atirava no crânio descomunal. O alienígena teve uma morte violenta, mas o sangue que fluiu dele atingiu as paredes, as pessoas lá embaixo e a mulher que o matou. Com a perna já destroçada, a mercenária uivou e tentou recuar ainda mais. Lá em cima, Manning gritava para que os outros batessem em retirada, embora ele mesmo não se mexesse. Decker queria falar alguma coisa, queria exigir que lhe dissesse aonde deveria ir, mas parte dele entendia que as palavras eram dirigidas aos soldados lá embaixo, os que estavam encurralados na trilha de ácido que ia em sua direção. Ainda queimando, ainda gritando, Kelso subiu mais enquanto a segunda silhueta negra caía sem vida túnel abaixo. Manning subiu também, abrindo espaço para que Decker, Hades e o mercenário atrás dela o acompanhassem. De fato, não havia escolha. Podiam ficar onde estavam e deixar que as pessoas lá embaixo morressem ou podiam tentar abrir um pouco mais de espaço e esperar que bastasse. Não bastou. O buraco ainda estava ali, e, enquanto Decker escalava, um novo monstro emergiu da escuridão. Era rápido e selvagem, e entrou no túnel num passo firme, sem desacelerar. Kelso tentou atirar de novo, mas a criatura chegou rápido demais, e seus membros quase viraram um borrão ao estraçalhar a armadura dela e a carne que protegia. A mercenária gritou, mas dessa vez não atirou. O monstro passou por cima do corpo ensanguentado, deixando-o cair com os outros mortos sobre as pessoas lá embaixo. Então havia só mais um homem entre Hades e Decker e a selvageria que vinha atrás dele. De repente, o mundo se acendeu, e o monstro caiu para trás, guinchando, com a cabeça destruída, derretida. Ao cair, sangrou, e o gargalo de corpos e os mercenários lutando para se manter firmes receberam outro banho de ácido. Plasma. Tinha que ser. Os ataques pararam. Os mercenários lá embaixo abriram caminho entre os mortos, escalando os corpos dos colegas, na ânsia de evitar os fluidos cáusticos e o peso esmagador dos cadáveres. Gritaram e grunhiram no processo, alguns feridos, outros meramente em pânico e desesperados para fugir. Mas de onde é que eles saíram? A voz de Manning se sobrepôs a todo o resto. O homem debaixo de Hades apontou para a abertura e falou ao aparelho comunicador. Decker não ouviu as palavras. Estava ocupado demais olhando para o buraco, esperando pelo que quer que viesse agora. Tentou sentir se havia mais daquelas criaturas do inferno por perto, mas não conseguia distinguir as informações sensoriais. Talvez as emoções estivessem intensas demais. Ou isso ou não havia mais daquelas coisas nas redondezas. Por enquanto. Hades estava comprimida contra ele no túnel estreito, e o olhou nos olhos por um momento antes de tocar seu braço. Vem, vamos descer. O quê? Nico disse que aquele buraco no alto dá numa área maior. Ele subiu até lá para sair do caminho do último monstro. Agora está vazia. Nós vamos para lá. Decker olhou para baixo. Nico devia estar logo atrás de Hades, e descia do buraco. Atrás dele, os mercenários ainda lutavam para atravessar o emaranhado de corpos e feridos. Que merda vamos fazer lá? Hades encolheu os ombros. Reagrupar. Ele olhou para o líder dos mercenários, que assentiu. Aqui em cima o túnel só fica mais estreito. Se nos atacarem de novo, estaremos mortos. Ele apontou para a abertura no teto. Anda. Vem, vamos logo com isso. Decker seguiu as ordens. Às vezes, não há escolha. Ultimamente, a vida parecia ser feita de momentos como esse. Cerca de 5 minutos depois, Manning mandou o grupo parar. Estavam todos reunidos num espaço aberto cilíndrico, e, comparado ao lugar de onde tinham acabado de sair, era como um alojamento de luxo. Podiam ficar em pé e havia espaço para se mexerem. É claro que também havia espaço para outras coisas acontecerem, por isso vários membros da equipe foram vigiar as diversas entradas da câmara. 7 deles foram feridos pelas garras da criatura ou pelo sangue que tinha espirrado sobre eles. Kelso não estava ferida, se estava morta, assim como outras 3 pessoas cujos nomes Decker nunca soubera. Tiveram que abandonar os corpos, que estavam cobertos de ácido. Em algum lugar, provavelmente nas profundezas, a coisa que haviam capturado mais cedo estava sozinha outra vez, após ter sido largada no caos.
Ninguém se ofereceu para recuperá-la. Vocês têm ideia de como a gente está ferrado? Um mercenário com o Brúmbio escrito na identificação espiava o túnel do qual haviam saído. Eles são da mesma cor de tudo ao nosso redor. Têm o mesmo tipo de textura. É só eles decidirem se esconder que vamos ter sorte se conseguirmos ver algum. A gente está muito ferrado, se repetia. Manning olhou para Decker por um longo tempo, então falou, e é por isso que queremos manter o nosso bom amigo aqui são e salvo. Ele é nosso dispositivo de alerta antecipado. Pode não ser perfeito, mas sentiu a aproximação daquelas coisas nas duas vezes. Estendeu um headset para Decker, que o pegou. Quero que você use isso daqui por diante. Decker olhou ao redor. Todos ainda usavam headsets. De onde veio este? Questionou-se. Então entendeu. Kelso. Brumby balançou a cabeça. E daqui, vamos para onde? Mais cedo ou mais tarde vamos chegar à nave ou às minas, respondeu Manning. Provavelmente mais cedo, se eu tiver calculado a distância direito. Quando chegarmos, vamos dar o fora desses túneis. Olhou para todos os feridos enquanto falava, avaliando os ferimentos. Para Decker, parecia que a maior parte deles conseguia pelo menos andar. Voltamos para a caverna, reunimos o restante da equipe e damos o fora daqui. E os aliens? A boca de Decker se abriu antes que ele pensasse no que diria. O que é que tem? A ideia era pegar uns espécimes. Pronto. Tinha falado. É para isso que estamos aqui. Manning olhou com firmeza, e por um longo tempo, sem dizer uma palavra. Adas falou no lugar dele. Tenho certeza de que a gente vai ter outras chances de fazer isso, Decker. Não precisa se preocupar. Mas eu me preocupo, pensou ele. Me preocupo mesmo. Sem eles, não posso ir para casa, não se ainda quiser ter um lar para onde ir. E, no fim das contas, era verdade. Se quisesse sua família a salvo, precisava de um alienígena. Quando obtivessem um, a Vela e o Tanik se preocupasse com um modo de levá-lo inteiro para casa. Passar pela quarentena e pela marinha colonial. Subornar todo mundo que precisasse de suborno. Como fariam isso? Ele não dava a mínima. Finalmente, Manning se pronunciou. Todos sabemos por que estamos aqui, Sr. Decker, disse ele, cuspindo o nome como se tivesse um gosto amargo. Ninguém nesta missão ganha por hora. Todos sabemos o que está em jogo. Decker olhou com firmeza, assentiu e se calou. Por um tempo, houve relativa paz enquanto os mercenários cuidavam dos feridos e planejavam a melhor rota possível. Capítulo 27. Negociações. Willis não foi longe. Só precisava de um pouco de privacidade. O grupo ao redor da base era um tanto grande demais. Depois de se afastar deles, ativou o comunicador que havia recebido quando a Qiange entrou em órbita. Isso era muito maior que qualquer um poderia ter esperado. Não muito longe havia uma cidade inteira repleta de relíquias que devia valer uma fortuna maior que qualquer um poderia imaginar. E ainda havia os seres alienígenas, vivos. Não importa o que fossem, alteravam todo o plano. O governo colonial condenava qualquer tipo de primeiro contato com alienígenas que não envolvesse sua participação. A Vela Yutani sabia disso, é claro. E as pessoas na superfície de Nova Galveston também. Isso representava um problema sério. Ele precisava cuidar para que tudo fosse feito sob sigilo. Mas era difícil tentar tomar providências estando preso embaixo da superfície, esperando o elevador. Uma chamada em especial bastaria para ele resolver isso. Talvez. Rollins atendeu quase de imediato. Ele olhou ao redor para verificar se alguém poderia ouvi-lo. Na verdade, ninguém parecia se importar com ele, pois todos estavam, e com razão, interessados nas criaturas que examinavam. Ainda assim, ele foi para o outro lado da van e se virou na direção da escavação. Está me ouvindo? É claro que estou, Sr. Willis. A voz de Rollins estava calma, e tinha um tom autoritário que Willis achava muito sensual. Mulheres fortes sempre o atraíram. Encontramos duas formas de vida diferentes aqui embaixo. Também temos um achado arqueológico muito maior do que havíamos pensado de início. Silêncio. Quão maior? Perguntou ela. Talvez uma cidade inteira. Mais que um povoado. Uma cidade antiga e extraterrestre. O Dr. Silas acredita que a nave que encontramos talvez estivesse decolando quando caiu.
Continue. Precisamos renegociar, Sra. Rollins. Nisso ele deveria ser firme. Tinha planos, e esses planos incluíam alcançar posições muito mais altas na cadeia de comando. Houve mais um longo silêncio, longo o bastante para fazê-lo imaginar se teria passado dos limites. Receio que vá precisar de mais informações do que o senhor nos forneceu até agora, declarou ela. Para alívio de Wailis, não parecia incomodada. O senhor só me contou que há uma cidade. Tem mais detalhes? Ela está sendo mapeada agora mesmo, mentiu ele. Logo poderei enviar informes completos. Senhor Wailis, eu já tenho acesso aos informes. Tem. O senhor não é o único que está me auxiliando. Já tenho esses documentos. Ele olhou na direção do grupo. Quem poderia? Dito isso, o senhor ainda pode ser valioso para este projeto. Vamos precisar de dados concretos para confirmar as informações que foram transmitidas. E há certos preparativos que precisarão ser feitos na superfície. Se o senhor se encarregar desses preparativos, acredito que poderemos discutir uma mudança em nosso acordo de negócios. Entendido, respondeu ele, e sorriu. Voltou a olhar para os mercenários, para a expedição e suas criaturas mortas. Não importava o que Rollins solicitasse, ele providenciaria. Sempre havia um jeito. Tinha aprendido isso muito tempo atrás. Capítulo 28. Estavam despertos agora. Despertos de verdade, não apenas se mexendo durante os sonhos. Na escuridão, desenrolaram-se, deixando os lugares onde haviam descansado e mergulhado num sono profundo. Para alguns deles, o sono profundo durou tempo demais. Haviam adormecido, definhado e chegado à verdadeira morte, quando suas carapaças rachavam, o sangue vital borbulhava e se esvaía. Para outros, o sono foi algo doloroso, e acordar era uma agonia que nunca conceberam. Mas eles a suportaram. Vicejaram. Fizeram o que era necessário para o enxame. Através dos seus túneis escuros, ouviram os sons da presa. Alimento, sim, mas também hospedeiros, o que era mais importante. Ainda havia comida nos lugares mais antigos, os restos desidratados das criaturas que morreram muito tempo antes. Não era muito, no entanto, enquanto passassem a maior parte do tempo dormindo, bastaria. Entretanto, os mortos não podiam hospedar os jovens. Só com vida se podia fazer vida. E agora, finalmente, a vida havia retornado. Carne fresca, fraca e lamuriosa que renasceria no enxame. Os ovos eclodiram, os procriadores fizeram seu trabalho, e agora os hospedeiros gemiam e emitiam seus sons suaves enquanto se preparavam para parir novos filhos. E por toda parte os adultos esperavam. Nem todos os adultos. Alguns foram enviados para localizar o destruidor. Avançaram e sibilaram e sua voz ressoava na escuridão. A simples ideia do destruidor bastava para lançar ondas de raiva sobre eles. Tantos se perderam, e nem mesmo o longo sono pôde aliviar a dor. A maior parte das rainhas havia sido destruída. Rainhas massacradas. Tantas vidas foram tomadas, incluindo a das sagradas rainhas. A maior parte delas. Não todas. A vida prevaleceu. E, enquanto a vida prevalecesse, eles caçariam o destruidor e manteriam a rainha a salvo. Um dos hospedeiros soltou um gemido frágil e se sacudiu no interior das teias de nascimento. Um momento depois, o sangue vital fluiu, e o rosto de um recém-nascido veio ao mundo. Aproximaram-se para protegê-lo. Os jovens eram tão vulneráveis. E a rainha, em sua câmara, emitiu um som de aprovação. E tudo estava certo no mundo. Ou estaria, depois que lidassem com o destruidor. Em breve. Em breve. Eram pacientes. Precisavam ser. A vida prevalece. Capítulo 29. Respeito. Dvadi e Sho estavam fazendo um intervalo e comendo, por isso Perkins se reacomodou na base e ouviu as ordens de Manning. O chefe estava irritado, mas se continha. Ele estava tentando encontrar uma forma de voltar às minas, e ela fazia o possível para ajudar, mas não havia muito que pudesse fazer. Os malditos informes estavam uma bagunça. O grupo dele se encontrava lá fora, mas ela não conseguia captar os sinais vitais nem obter a localização da equipe. O melhor a fazer era atualizá-lo sobre o que estava acontecendo na base. E, depois de passar quase 3 horas fazendo isso, Sho veio rendê-la. Quando ela se sentou para comer, a tensão era palpável.
Lutz e Vogel vigiavam a área enquanto os outros descansavam um pouco. Ninguém dormia, mas todos tentavam descansar, principalmente Petrovix, cujo rosto queimado doía um bocado. Ele decidiu não tomar nenhum remédio. Amortecer os sentidos raramente ajudava numa crise. O Dr. Silas encarava os restos alienígenas com a preocupação estampada no rosto. Perkins estava prestes a perguntar no que o cientista estava pensando quando ele falou. Alguém já recolheu o corpo de Colleen? Perguntou ele, controlando-se muito bem, o que era surpreendente. Alguns mercenários se entreolharam. Receio que não, doutor, respondeu Vogel. Entendo. Silas assentiu, virou-se e seguiu em silêncio para o veículo destruído. Perkins pegou uma matadora e o seguiu. A van estava arruinada. 2 pneus murchos, outro completamente estraçalhado. O ácido dos insetos fez vários buracos no veículo, grandes demais para serem reparados. Agora, a van só servia para fornecer peças de reposição, e não muitas. Silas entrou na van antes da mercenária e pareceu surpreso ao vê-la juntar-se a ele. Olhou para Perkins por um momento, depois conseguiu abrir um sorriso sem ânimo e pesaroso. Colleen era uma boa pessoa, comentou ele. Só quero demonstrar um pouco de respeito a ela. Perkins assentiu. Deixe comigo, ok? Disse ela, e passou na frente dele. Deixe comigo, e quando eu terminar você pode me ajudar a levá-la para outro lugar. Silas fez que sim e seu rosto foi tomado pela tristeza. Ele lutou contra os sentimentos, tentando não demonstrar, mas para Perkins estava óbvio que a mulher morta era mais que uma simples colega. Já havia passado por isso algumas vezes ao longo dos anos. Walker tinha sido sua amizade colorida antes de morrer, e DeAngelo havia sido muito mais antes de decidir que simplesmente não podia mais levar esse estilo de vida. Às vezes, tarde da noite, quando estava tentando dormir, ela ainda o odiava um pouco por isso. Entendia o motivo, mas o odiava mesmo assim. Havia suprimentos no veículo, e entre eles Perkins encontrou um lençol de tecido grande o bastante para envolver o cadáver. Estava prestes a fazê-lo quando Silas falou, sobressaltando-a. Espere um momento, pediu ele, aproximando-se e espiando a ferida no peito de Colleen. Estendeu as mãos, hesitou por um momento, então virou o corpo dela e olhou para as costas, franzindo a testa. O que foi? Perguntou Perkins. Ele fez uma cara ainda mais séria, a tristeza substituída pela curiosidade e algo mais. Havia algo mais na expressão dele. Não foi acidente, declarou ele. Achamos que só podia ser, mas não foi. O que? O que aconteceu com Colleen não foi nenhum disparo de arma. Como sabe? Ele apontou com a mão trêmula. Olhe com atenção. Este é um ferimento de saída, mas não há ferimento de entrada. As rugas na testa se acentuaram. O que quer que a tenha matado, foi de dentro para fora do corpo. Ele se aproximou mais do corpo da mulher morta e, com gentileza e extremo cuidado, seus dedos examinaram a boca e o pescoço. Quando tentou mover o rosto, encontrou resistência. O cadáver já estava rígido. Nigel Silas chorou em silêncio enquanto continuava a examinar o corpo. Perkins permaneceu ao seu lado e mordeu a língua. Era uma mercenária e ia para a guerra por dinheiro. Recusava-se o luxo de chorar por uma mulher que nunca tinha visto ou sentir pena de um homem que não conhecia. Não importava o quanto quisesse. Ele se afastou e deixou que ela terminasse o trabalho de embalar o corpo de Colleen, depois a ajudou a tirá-lo da van. Com a gravidade mais baixa de Nova Galveston, era provável que Perkins tivesse conseguido carregar sozinha, mesmo que fosse um tanto pesado. Mas aquela não era hora de provar que podia fazer aquilo sozinha. E sim de deixar o coitado se despedir e conceder a Colleen alguma dignidade, mesmo na morte. Depois que a deitaram perto dos corpos dos alienígenas, Nigel agradeceu e segurou a mão de Perkins. Ele tinha mãos macias. As dela eram calejadas. Viviam em mundos diferentes. Ele voltou à van, pegou um estojo e abriu, revelando alguns instrumentos. Então se aproximou da coisa aracnoide. Nos 15 minutos seguintes, mais ou menos, Nigel, o homem, deu lugar ao Dr. Silas, o cientista, e começou a montar um quebra-cabeça. Após examinar a criatura morta, ele voltou mais uma vez ao veículo. Depois de alguns minutos, saiu carregando uma longa faixa de couro translúcido. Era pequena e úmida, e tinha diversas características em comum com o alienígena totalmente adulto, o bastante para indicar uma clara ligação. Silas a examinou com cuidado e a deixou ao lado da coisa aracnoide, ainda sem dizer uma palavra.
Perkins quase perguntou no que ele estava pensando, mas decidiu não falar nada. Provavelmente estava além da sua compreensão, de todo modo. De que adiantaria? Capítulo 30. Feridas. A exaustão começou a cobrar o preço. Percorreram o caminho que Manning acreditou ser o mais provável para chegar às minas, e fizeram um bom progresso. Mas caminhavam havia horas, sem parar, na maior parte do tempo ladeira acima, e precisavam descansar. Encontraram uma câmara grande o bastante para que pudessem se defender caso fossem atacados. Puseram lanternas ao redor da área, iluminando-a da melhor forma possível, e cochilaram em turnos. A maioria deles, pelo menos. Decker tentou dormir, mas, toda vez que pegava no sono, os pesadelos voltavam mais vívidos que nunca. Por fim, adormeceu, e no sonho Eliadas estavam envoltos num abraço apaixonado. Quando ele tentou beijá-la, aranhas jorraram da boca, do nariz e dos ouvidos dela. Aglomeraram-se sobre o rosto dele, picando-o por toda parte. Acordou num sobressalto, batendo instintivamente nas criaturas que não estavam lá. Virando-se de lado, tentou cochilar de novo, mas foi em vão. Simplesmente estava. Eles estão chegando. Decker se levantou às pressas, arfando alto, e esquadrinhou a área onde o grupo havia parado. Pelo menos metade dos mercenários se mexeu, e vários deles pegaram as armas. Alerta na mesma hora, Manning olhou para ele. Onde? Decker parou, depois apontou. Não havia sinal de um túnel naquela direção, mas eles acordaram os poucos mercenários que ainda dormiam e vasculharam a área que ele havia indicado, as armas em punho. Dave calado apertou um botão naquela espécie de canhão que tirou das costas e a coisa soltou um zumbido longo, quase inaudível, ao se aquecer. Não adianta nada a gente não cobrir a retaguarda, disse Manning. Iso, Simonson e Foster, vigiem os túneis e tratem de não deixar nada sair deles. Enquanto o trio obedecia, o restante apontava as armas para o ponto indicado por Decker. Por mais preparados que estivessem, vários mercenários se retesaram ao ver a superfície se abrir. O que havia sido uma parede sólida girou numa dobradiça invisível, e a primeira das coisas saiu a toda velocidade, olhando ao redor enquanto avançava. Contudo, a criatura não esperava que eles estivessem preparados, e foi recebida imediatamente pela ponta da arma de choque de Bridges. Ela convulsionou quando os pinos a tocaram e soltou um guincho doloroso aos ouvidos. Mas depois caiu, metade dentro do túnel, metade fora. Outra a seguiu, passando por cima do corpo da primeira com a mesma agilidade, indo diretamente para Decker. Sibilou para ele ao avançar, com um líquido transparente escorrendo da boca, e ele, por reflexo, recuou. Paralisado pelo ódio dos monstros e pelas emoções dos humanos, não conseguiu forçar os braços a erguerem a arma. Os sons que as criaturas emitiam ecoavam em sua mente com uma familiaridade aguda. Nos sonhos, sabia que esses ruídos eram palavras, e naquele momento essas palavras eram dirigidas a ele, lançadas como maldições. Muller estava mais próximo e ergueu a matadora. Os primeiros 2 tiros não acertaram, mas os 3 seguintes atingiram o alvo, abrindo buracos imensos no exoesqueleto da criatura. O mercenário pulou para trás para evitar o sangue ácido, sussurrando palavrões. A barragem se rompeu. Monstros jorraram pela sala em frenesi. Garras e caudas como chicotes e quitina negra e dentes, tantos dentes. Decker esvaziou o carregador da pistola e recuou, tentando recarregar, mas incapaz de encontrar o pente extra. Merda, 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 merda. Murmurava ele, como se fosse ajudar. Manning berrou ordens, e os mercenários começaram a atirar. Preparados dessa vez, foram sistemáticos no massacre, cuidadosamente atirando e dizimando as criaturas enquanto elas se derramavam para dentro da sala. Decker encontrou o carregador, encaixou-o no lugar e entrou na zona. Um dos mercenários gritou. Decker girou e viu a silhueta negra de outro monstro, que só podia ter vindo de outra direção. Mordeu o braço do homem, e numa questão de segundos o mercenário caiu no chão e a criatura avançava com um salto, rumo ao próximo da fila. Outras vieram. As lanternas não duraram muito no combate. Ou foram jogadas de lado ou aqueles monstros eram inteligentes o bastante para tê-las como alvo, e a câmara logo afundou na escuridão, pontuada apenas pelos fachos agitados das lanternas de uns poucos mercenários. Manning gritava comandos, e os membros da equipe faziam o melhor que podiam para ouvir, mas não houve chance de se reagruparem. As criaturas eram implacáveis quando cercavam a presa. Decker atirou em mais uma, derrubando-a, e agarrou o braço de Adas para puxá-la. Ela se encolheu e se virou para ele na semi-escuridão. Por aqui!
gritou ele, e ela pareceu ouvir. Vem. Decker puxou-a, mas a princípio Hades hesitou. Depois seguiu com ele, gritando pelo comunicador para que Manning e os outros o seguissem. Então fizeram uma retirada estratégica. Não havia escolha. Pelo menos, não para Decker. A inundação de emoções de toda parte ameaçava soterrá-lo, e muito em breve ele seria incapaz de se defender. Os dois encontraram um túnel mais distante do bando e correram para lá. Ele ouviu o som dos passos velozes de vários mercenários atrás deles, mas não parou para olhar. Tiveram que se abaixar, pois o caminho ficou estreito, e Decker ficou receoso de que fossem forçados a voltar, porém o túnel se alargou o suficiente para ficarem de pé. Manning estava perto, xingando sem parar. E Decker sabia o motivo, ao mesmo tempo, sabia que não havia restado escolha. No entanto, fizeram o impensável e deixaram os outros para trás.